Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Vida Poliglota. Eu sou o Guilherme Silveira, o Gui, o seu anfitrião por aqui. E hoje eu estou muito feliz porque é um episódio muito especial. Eu tenho aqui comigo o meu amigo Vinícius Leonel, né? Que é um grande tradutor, intérprete e poliglota, com quem eu tive o prazer de conversar. Eu conheci no Poliglotado Rio de Janeiro em 2023, se eu não me engano. E, bom, ele é uma pessoa incrível e eu estou muito feliz de ter ele aqui hoje. E eu gostaria muito que vocês também conhecessem mais sobre esse profissional, essa pessoa que ele é. Muito obrigado, Vinícius, pelo seu tempo e disponibilidade por estar aqui com a gente hoje. E meu querido, tudo bem? É uma honra inenarrável estar aqui, ter escolhido a dedo, né, para participar desse episódio e tuas ordens. Vamos lá, vamos lá. Então, meu amigo, a primeira pergunta que eu tenho para você hoje é: quantos idiomas você fala, Vinícius? Vamos lá. Que eu falo, me comunico, me expresso bem, Uhum. 6 línguas. 6 línguas. Opa, 6 quais são línguas. elas? A primeira, português, que é a mais bonita, né? É inglês, É. espanhol, libras, italiano e a língua de sinais americana. Língua de sinais americana. Oh, legal, cara. Então, Libras e língua de sinais americana. Legal. Como é Pois que é. você começou a sua jornada com os idiomas? O que te levou Cara, na a verdade, a minha buscar esse jornada com os caminho? idiomas descobriram que eu estava já nessa jornada antes mesmo de eu saber que eu já estava. O É, que eu conta aí. tenho na minha cabeça Hum, de recordação é por volta de mais ou menos os meus 12 anos de idade, quando eu, entre aspas, pedi um dicionário à minha tia, que ela tinha lá com a capa da bandeira americana, e eu falei, eu quero para mim e tal. Minha tia usava, né? Mas aí ela, não, leve. E aí eu, entre aspas, naturalmente fazia um apanhado de palavras aleatórias. hum. Eu montei meu próprio método de aprender línguas sem saber que eu estava montando meu próprio Uau, método de aprender as caramba, línguas. foi algo intuitivo, assim, né? Foi Não sei fluindo. exatamente qual Uhum, o insight, o gatilho que me impulsionou. uhum, Eu lembro que nessa mesma época eu estava no sétimo ano, uhum, talvez. uhum, E aí uma professora faltou e outra substituiu. E aí, para não deixar a gente sem aula, ela estava ensinando inglês, o basiquinho. uhum, E aí eu lembro que ela colocou no quadro Good Night, né? E aí uhum, eu falei, professor, é light, é de comer? uhum, A uhum. primeira, o primeiro questionamento assim que veio à minha cabeça da primeira cogitação de tentar entender uma outra língua, que antes disso eu não tinha, né? Sim, E aí ela sim. falou, não, isso aqui é noite, light é assim e tal. E aí eu Ah, lembro que eu começava em casa todas as noites, praticamente. Eu pegava o dicionário, sei lá, eu queria aprender parede, wall. E aí eu escrevia parede e mais um exemplo de frase nada a ver, tipo assim, a parede está comendo o telefone. Eu fazia isso. Não sim. achava engraçado, porque na verdade o que eu queria fazer intencionalmente era apenas decorar a palavra, né? Sim, E aí eu sim. colocava ela numa frase aleatória e ia fazendo isso com várias palavras, ia fazendo listinhas. Ah, ah, Infelizmente eu não tenho mais os registros dessa época, é uma dor que poxa, eu tenho, hum, mas uma até pena. porque eu não cogitava, né, que a longo prazo eu também estaria falando inglês, Claro, claro. mas é isso. Cara, que demais isso, sim. E ao mesmo tempo que você ia aprendendo vocabulário, você também trabalhava a estrutura das frases, né? Sim, E, contextos. uhum, Era legal também uhum, que o dicionário ele também tinha aquela maneira de falar que não é né, uhum, accurate, mas aham, aham. ajudava o norte É para aquela poder é falar. aproximada, né? Sim, Aham. E como aí eu seria lia no da minha português, né? forma, tentava aplicar em contextos. E o Uhum. interessante no Facebook, né, na época eu tinha 12 anos por aí, então a incidência de pessoas do Oriente Médio falando com você aleatoriamente no chat era demais, né? Não sei por quê. E aí eu lembro de eu começar por aí Ah, a, a usar, né, o inglês que eu sabia, e também em grupos, sei lá, é, piadas em inglês. Eu lembro, assim, mais ou menos essas comunidades que haviam no Facebook. Então, ah, daí que eu tive esse insight, né? Essa, ah. nossa, agora eu tô falando inglês, né? Agora eu falo inglês.
sim, sim, sim. E quanto tempo levou, assim, desde o tempo que você começou, o momento que você começou a aprender o idioma dessa forma que você contou, Aham. até a sua primeira conversa presencial, assim, de fato? Cara, justamente pelo fato de eu não ter tido essa virada de chave intencional, Hum, eu não consigo lhe afirmar o primeiro momento, quando foi hum, exatamente que uhum, eu comecei a usar o inglês, mas uhum, sei lá, o que vem na minha mente, sei lá, do dia que eu comecei a falar inglês para o primeiro dia que eu usei, uhum, cara, eu acho que questão de oralmente, e uhum, presencialmente, uhum. como eu morava no interior de Alagoas e a incidência de pessoas que falavam outra língua não é É, tão grande assim, é. eu não me recordo agora, mas eu lembro que uma pessoa que foi primordial também nesse processo e que me incentivou bastante foi minha professora de inglês, a Piedade, na Ah, época. Então, era a única pessoa que eu acho que eu conseguia me comunicar uhum. em inglês usando assim, mas com um gringo mesmo, propriamente dito, eu não consigo me recordar. Não consigo me recordar. Entendi, entendi, cara. Então foi um processo muito natural, né? Que nasceu assim na sua E curiosidade, né? E bem do nada. vontade de e vontade de aprender. E qual foi seu segundo idioma? Depois do inglês O veio segundo qual? idioma, primeiro português, obviamente, mas Claro, aí, desculpa, o segundo inglês, terceiro. o terceiro idioma é isso que eu falo. Eu sabia algumas coisas em espanhol, Uhum, mas foi justamente no mesmo período que eu comecei a aprender a língua de sinais daqui do Brasil. uhum. Então, eu criei uma fluência antes na língua de sinais do que o espanhol. Então, assim, eu considero a Libras como a terceira língua. Incrível, cara. Lembrando que antes de eu iniciar com a língua de sinais, eu sabia falar em espanhol, mas assim, aquele falar falando, sabe? Me- Sofrido, digamos. Um meio, falar não, sofrido. não tanto portunhol, Não já tinha era. proficiência na língua, e Ah, aí a Libras, ela se tornou, né, a sim. língua de maior conforto em relação ao espanhol, Uhum. por ordem. Então, eu considero a Certo. Libras como a terceira língua. Pô, demais, cara. E aí depois veio o italiano. Italiano, depois Uhum. veio. Não, e depois veio o espanhol, né? Depois da língua de Isso, sinais depois aqui do espanhol, Brasil. isso. O Uhum. espanhol, depois o italiano, e por Uhum. último, na verdade ia ser árabe ou turco, né? Mas aí eu Uhum. comecei a aprender a SL e já foi. Legal, cara, legal. Isso. E me conte como é que começou essa jornada com Libras? O que que te Com língua de sinais atraiu? A língua de sinais, isso? é engraçado porque a Libras eu já. Primeiro que o ambiente religioso teve uma grande influência em mim, né? Assim, nesse quesito de aprender a língua de sinais. Uhum. Quando eu tinha por volta de 9 anos de idade, eu ia às reuniões das Testemunhas de Jeová. E Uhum. lá tinha, né, o grupo de língua de sinais, tinha as Ah, pessoas surdas, que eu não sim. sabia os nomes, como chamar, mas eu chegava no Salão do Reino, que é o local que eles se reúnem, cumprimentavam, né? Cumprimentava eles, via o aparelho em alguns, e na hora da reunião ficava uma pessoa em pé, mexendo a mão, e na hora dos cânticos, né, ficava a TV com um vídeo em língua de sinais, uma pessoa em língua de sinais, várias imagens relacionadas ao tema, e o grupo de pessoas surdas e ouvintes que faziam parte daquele grupo de língua de sinais copiando. Então, assim, eu criança chamava atenção. Só que até então eu não tinha esse despertar para aprender a língua de sinais. Tanto é que não existia essa romantização, a língua de sinais é bonita. Tanto é que a instrutora, né, que estava ao meu lado, ela falava assim: a sua língua é essa, então preste atenção aqui. Então, eu não tive esse negócio de romantizar a surdez ou a língua de sinais. Tinham pessoas que queriam aprender e aprendiam, e tinha pessoas que não usavam a minha língua, mas que se associavam comigo. Então, por volta dos meus 14 anos, eu acho, por aí, eu fiquei um tempo afastado, e aí quando eu retornei, eu falo que foi o amor à segunda vista, né? Que foi justamente quando eu disse, não, eu quero aprender isso. E aí é o detalhe também, eu acho que em questão de 4 meses, mais ou menos a minha memória, né, de curto prazo e longo prazo, consequentemente, funcionava melhor do que hoje, trabalhava, enfim. Então eu acho que Tranquilo. em 4 meses eu consegui absorver, entre aspas, né? Ninguém absorve depois de adulto, mas eu consegui internalizar uma quantidade aleatória e muito grande de vocabulário em língua de sinais. Então Incrível, eu cara. passei a me tornar um rastreador de surdos, né? Então, se eu visse alguém gesticulando na rua, será que é Libras ou será que é apenas comunicação? Enfim. É, E aí sim. eu ficava meio que um radar na rua procurando surdo para me comunicar. Então, Aham, aham, foi aham. meio que foi dessa forma que aconteceu a minha aprendizado, o meu aprendizado, né, com a língua de sinais. É, Só que sim. até os meus 18 anos eu não cogitava trabalhar como intérprete, né? Pelo fato de eu Uhum, ter saído de casa, uma série de uhum, fatores uhum, que eu fui empurrado, na verdade, para a área uhum, de interpretação e tradução com as línguas uhum. de sinais.
Olha só. Mas o meu início mesmo se deu por volta dos meus 14 anos, dessa maneira, né? O ambiente religioso me influenciou e, enfim, tive vontade de aprender. Cara, que legal isso. Bem inspiradora essa história. Poxa, muito legal mesmo. E assim, como é que é o cenário atual para um intérprete de língua de sinais no Brasil hoje? Como é que é o Aqui no Brasil mercado? é interessante quando a gente compara com línguas Uhum, orais, porque geralmente vem um palestrante de fora, vem uma pessoa para dar um curso, vem um dono de uhum, uma empresa, vem um uhum, representante de uma companhia, enfim. E quando a gente trata. Então, assim, geralmente os ambientes que você trabalha com pares orais, né? Eu também trabalho com pares orais, são palestras, são formações, são uhum, eventos. E é interessante que a Libras, embora os surdos eles tenham uma cultura própria, eles têm uma língua própria, mas eles vivem no mesmo país que a gente vive. Então, uhum, eles vão estar na escola, eu, uhum. inclusive, sou intérprete educacional, né? Ah, Eles estão na escola, eles estão em todas essas formações, eles estão em todos esses contextos artísticos, shows, teatros. Eles uhum, estão nos hospitais precisando de interpretação, eles estão, enfim, eles vivem na sociedade brasileira em cada sim. lugar, né? Cada Uhum, esquina uhum. tem um surdo, né? Digamos assim, quando Sim, a gente sim. compara com a atuação com línguas com pares orais, né? Sim, 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 sim. E você vê, assim, no cenário atual, um número crescente de intérpretes ou não mudou nos últimos anos? Nos últimos anos, sim, porque desde que eu iniciei até agora, nesse exato momento, está tendo um boom, né, de pessoas Uhum, querendo aprender línguas de sinais. E é interessante, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque a Libras ela tem esse status, né, de ser bonita, de ser, nossa, que trabalho bonito, que uhum. trabalho. É, Inclusivo. inclusive, mas assim, os surdos eles não precisam desse tipo de Uhum, pena ou de uhum, pensamento, eles precisam ter acesso, assim como eu, que sou uhum, brasileiro. Se eu for à Rússia, sei lá, ganhei uma bolsa de estudos, eu estou na escola e eu não sei uhum, russo e eu preciso de um intérprete para isso. O intérprete não precisa ter pena de mim, eu preciso ter acesso à informação uhum, para que eu possa estudar, para que eu possa viver, né? Só se ter certo. acesso ao que a sociedade me propicia. Uhum, Então, as uhum, pessoas, principalmente quando vêm do ambiente religioso, não todos, mas a uhum. grande massa, né? Sim. Elas têm essa questão mais assistencialista, de que Libras é uma missão de vida. Não estou dizendo que não Uhum, possa ser uhum, sim. Tem uhum, pessoas que dizem que sim. uhum, Mas o surdo ele precisa de acesso, ele não precisa dessa pena e nem dessa missão, entendeu? Se você acha que você tem a missão, parabéns, mas você precisa ter formação. E é interessante que a profissão do tradutor-intérprete de Libras aqui no Brasil, ela é regulamentada, né? uhum, E uhum. quem trabalha com pares orais não tem regulamentação. Os profissionais de línguas orais, eles não têm regulamentação. E o profissional tradutor-intérprete de Libras aqui, independente da intuição, da boa vontade, do que está determinado ou não a fazer, precisa ter formação na área, né? Então, não é algo que vai apenas da sua boa vontade ou da sua habilidade com a língua, porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes têm uma tendência ou tem aquela fome, né? Aquela sede de poder entender, de querer Uhum, trabalhar com tal idioma e come e se prepara, estuda, né? Mas uhum, é isso. Então, uhum, hoje sim, está tendo um boom de interpretação, uhum, né? A estética, né? Que a língua de sinais ela propicia nesses contextos artísticos, enfim. uhum. Eu, agora no São João, né? Que passou, eu fiquei 9 dias, né? Virando a madrugada. Eu pegava de 7 horas da noite até 4, 5 da manhã interpretando shows. Então, os diversos famosos aí do Brasil, eu estava lá ao lado deles, Interpretando. Uhum. e me Caraca. esforçando em fingir que eu estava confortável dançando, né? Porque é uma série de fatores, não é apenas a questão da língua, não é só Certo. vocabulário, é o contexto, então você também se adequa, né? Você tem que ter esse calibre Sim. enquanto profissional. Ah, sou intérprete de Libras, eu interpreto do português para Libras, né? Se você está num show, é samba, é frevo, seja lá o que for, você Uhum. precisa colocar o ritmo no corpo, né? E aí Uau. você precisa pensar bem antes de aceitar esse trabalho. O dinheiro às vezes não está no primeiro plano. Sim, eu imagino, imagino. Caramba, e quanto tempo leva a formação, em média? Depende. O Uhum, bacharelado, que é o uhum, exigido, né, a nível superior, 4 anos. E uhum, aí você pode optar pela licenciatura, letras libras, ou bacharelado, letras libras. Também o que acontece, tem pessoas que têm formações, e aí o que acontece também com os intérpretes de pares orais. Você pode ter uma formação na área de educação física que vai lhe propiciar conhecer o léxico daquela área
E aí você pode também fazer um curso como tradutor e intérprete, né? Um curso profissionalizante, porque você não vai aprender vocabulário no curso de tradução e interpretação. Você vai aprender como é que você vai transpor, como é que você vai produzir, porque há várias situações, né? O que é que acontece na interpretação? Se vai ser uma produção, se vai ser uma transposição, se vai ser uma, enfim. Mas o ponto é, o intérprete que está no curso de formação, ele não vai aprender vocabulário. Ah, hoje vai ser vocabulário de frutas. Não vai ensinar isso no curso de tradução. Claro que ao longo do tempo, né, quanto mais você estudar, você vai aprendendo palavras técnicas, você vai ampliando seu vocabulário, mas o foco não é vocabulário no curso de tradução e interpretação. Você aprende a ter duas línguas aqui, como é que é a equivalência disso para isso, né? Então, você pode ter uma formação em qualquer área, que isso é bom porque imagina que você tem um congresso sobre é, deficiência, e aí tem as pessoas que atuam como profissionais paralímpicos. O intérprete que tem uma formação na área de educação física e que também é tradutor intérprete, tende a saber mais e se expressar melhor e produzir melhor uma interpretação mais clara, mais objetiva, mais assertiva do que um intérprete generalista que estudou 2 semanas aquela área, aquele contexto. Então, é bacana isso, mas também a profissão, quando você se forma, né, como generalista, você também tem uma carga aí de técnicas de conhecimento, enfim. Mas aí, respondendo a sua pergunta, você pode ter uma formação profissionalizante em relação às línguas de sinais, cursos de 2 anos, ou você pode fazer, por exemplo, curso de bacharelado que duram 4 anos, né? E aí, dependendo da formação que você tiver antes, se é que você tem, você pode conseguir abater, né, as disciplinas, enfim. Por mais que você tenha formação, Uhum. você consegue não, você precisa eternamente estar estudando ainda, Uhum. Ah, sim. porque a língua é viva, Constante ela vai aprendizado. mudando, modificando. Há Sim. 10 anos atrás a gente não tinha a palavra Covid e, É. consequentemente, o sinal de Covid, né? O sinal de coronavírus. Uhum. Então, Uhum. a gente precisa Uhum. estar sempre se apropriando, né? De novos sinais, de atualizações. É. Então, quando teve, por exemplo, a guerra da Ucrânia, né? Contra a Rússia e vice-versa, eu não sabia o sinal da Ucrânia, então eu tive que aprender, porque Ah, passou a ficar no linguajar das pessoas. sim. Ah, eu sou Passou a ser intérprete, eu mais preciso saber o relevante. nome de Uhum. todos os países do mundo. Sim, Uhum. Uhum. né? Uhum. A pessoa que está recebendo a informação, ela tem o direito, se você ganha, né? Se você está trabalhando para produzir o sentido, você não pode escolher o que você vai produzir ou não, né? E o que vai fazer sentido ou não. A pessoa que está lá sem entender a língua, a fonte, no caso, sei lá, o português, e ele precisa da interpretação para o inglês. O intérprete, ele tem o direito, mas ao mesmo tempo ele não tem o direito de não saber. Porque ele é o responsável por ser a ponte naquele Se momento. aponte. Só que a gente sabe Exatamente. que, por exemplo, tem tantos países no mundo, eu não vou lembrar todos os sinais naquele momento, né? Uhum. Uhum. Então, por Uhum. exemplo, quando tem um contexto assim que começa a ficar na língua das pessoas, a gente precisa estar buscando, se apropriando de sinais, enfim. Claro, claro. Por Entendi. exemplo, agora é o sinal de adultização, né? Que a gente está Uhum. começando a ouvir mais falar sobre Uhum. isso depois desses casos que aconteceram. Então, tópicos sensíveis também a gente precisa estar acompanhando para poder se inteirar. A gente vive num mundo e a gente precisa entender o que é que Uhum. se passa nele, né? A língua Com está certeza, sem em todos dúvida. esses ambientes. É um aprendizado contínuo, né? Aham. É uma coisa que eu queria te perguntar, no início você falou, né, sobre a língua de sinais, Libras, e você falou também que aprende americana, né? Isso. Existem muitas outras, né, no Aham. mundo, né? E uma vez eu li que até mesmo dentro do próprio país, dependendo da região, da cidade, né, a língua pode mudar, né? Isso é muito interessante. Você já teve algum problema de comunicação devido a essas diferenças de sinais? Eu não considero como um problema, mas é Uhum, engraçado, por exemplo, o uhum, sinal de funcionário e o uhum, sinal de funcionário. No Sul, isso aqui é uhum, funcionário. Eu nunca vi uhum. isso aqui no Nordeste sendo falado dessa forma. Ah, E aí, na interpretação, às vezes a gente consegue trabalhos, né? Enfim, a tecnologia propicia isso. Eu estou aqui em Alagoas agora e trabalhando para um evento lá no Rio Grande do Sul. uhum, E aí eu posso estar sinalizando como já aconteceu e pelo mouthing, né? Pela uhum, forma que eu produzo o sinal. uhum, Ah, isso aí é funcionário? Aqui a gente faz assim. Então, assim, existem essas trocas, mas nada, nossa, eu não consigo me comunicar. É a mesma coisa de sei lá, piá, menino uhum. aqui, ou guri, enfim. Então Guri. a gente sabe Uhum, que tem essas variações, né? É interessante lembrar que a Libras, né, ela é a língua brasileira de sinais. Então, qualquer estado que você vá dentro do país, nas cidades, enfim, nos interiores também,
a gente utiliza essa língua de sinais. Ela tem variação de sotaque, ela tem variação regional, tem variação cultural, porque cada região tem uma cultura diferente. Então, a forma de sinalizar no sul é bem diferente da do Nordeste, né? A forma de sinalizar no Norte, os sinais, algumas variações são bem peculiares, né? Digamos, de cada região, mas é a mesma língua. Certo. E o Brasil, né, como é enorme, a gente tem algumas outras línguas de sinais dentro do país. E Uhum. que a gente sabe que, sei lá, digamos que o inglês sobrepõe ao espanhol por ter uma dominância política maior, os Uhum. respectivos países que falam o inglês. Mas a Libras, por mais que não seja a língua majoritária aqui no Brasil, ela também pode ser um instrumento de imposição entre outras línguas de sinais, em relação a outras línguas de sinais Sim, minoritárias, né? sim, 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 Então, sim. sim, aqui no Brasil a gente tem a Libras, que você consegue se comunicar em qualquer estado do Brasil, Uhum. mas a gente também não pode esquecer que existem algumas comunidades indígenas, e não Uhum. só indígenas, comunidades. Existe uma língua de sinais chamada Sena, Cena, até o Fantástico fez uma reportagem uma vez, lá no interior do Piauí, ou Ceará, Piauí, eu acho. Depois eu Uhum. posso confirmar. Uhum. Mas ela é falada por um grupo de pessoas que não necessariamente são indígenas, né? Uhum. Mas é um grupo de pessoas considerável que utiliza essa língua de sinais. E isso envolve ouvintes e envolve surdos dessa comunidade, Uau. né? A língua de sinais cena. Então a gente não. Ah, beleza, eu vou chegar lá sabendo uma língua de sinais que é a Libras e vou chegar sinalizando. Não é porque eles sabem uma língua de sinais que eles vão entender a Libras, né? Porque cada país tem sua respectiva Dentro língua de dessa sinais. respectiva língua. Sim, sim. E isso me leva para a próxima pergunta. Quais são as maiores diferenças entre a Libras e a língua de sinais americana que você está estudando? Não só entre a Libras e a língua de sinais americana, mas Uhum. dentro da América Latina, cada país tem sua respectiva língua de sinais, Nossa. e a depender do país e do Uhum. povo que habita nele, várias outras línguas de sinais também. Então, a gente também tem as ramificações das Aham. línguas de sinais, quem se derivou de quem. Então, por exemplo, quando a gente compara a Libras aqui do Brasil, né, que é a língua brasileira de sinais, com a língua americana de sinais, com a língua mexicana de sinais, essas três línguas se derivaram da língua francesa de sinais. Tanto é que aqui aí no Rio de Janeiro, inclusive, tem o INES, né, que fica no bairro do Laranjeiras, Uhum. que é o Instituto Nacional da Educação de Surdos. Se eu não me engano, foi fundado em 1857. Ó, Não sei se esse é o sim, número, mas eu acho que foi certo. justamente aí. E aí tem algumas histórias que falam, porque Dom Pedro, ele tinha um neto que era surdo, ou Uhum. porque alguém da família dele era surdo, enfim, tem essas Uhum. discussões. Uhum. Mas a questão é, ele não só quis fundar esse instituto, né, de educação de surdos, em que surdos de vários estados do Brasil Uhum. foram estudar aí no Rio de Uhum. Janeiro, Uhum. não só queria que houvesse esse ensino, mas também ele escolheu, né, ele solicitou que Couet, né, que era um professor francês, ele Uhum. viesse da França ensinar. Não era Uhum. apenas, vamos ensinar os surdos, ele queria aquela referência que E já aquela existia referência. naquela Sim. época, né, da língua de sinais. Uhum. Então, aqui Muito no legal. Brasil, né, a gente se trata de 1857. Antes disso já existia, né, na França, não sei se Uhum. em outros lugares, mas Uhum. formalmente, assim, pelo que está documentado, na França já existia, né, Uhum. educação para surdos. Ah, que Então, Dom legal. Pedro, ele, enfim, né, não sei como foi o trato dele, eu não estava Aham. lá olhando, mas a gente sabe que Aham. existem registros que Coué veio aqui no Brasil, né, veio ao Brasil para ensinar essa língua de sinais. E aí tem algumas críticas que eu Uhum. coloco, porque a gente fala que a língua de sinais aqui do Brasil, ela se derivou da língua de sinais francesa, mas o interessante é, os surdos que estavam aqui no Brasil, eles já tinham uma língua de sinais. Uhum. Então, será que essas línguas de sinais têm registro? Não tem. Será que esses surdos, Entendi. quando foram ao INES estudar, será que eles foram proibidos de utilizar o que eles já usavam em casa Ah, e tiveram que uhum. aprender essa língua de sinais Sim, o francesa novo ou não? padrão. Uhum. Porque, como a gente vive em outro país, em uma outra cultura, obrigatoriamente, com o passar do tempo, né, e esses surdos voltando para os seus respectivos lugares e se enturmando, se associando com outros que não estavam estudando lá, eles iam misturar, eles iam ter essas interposições linguísticas, né, enfim, a língua é viva, né, então as Uhum. influências que eles teriam dessas outras línguas de sinais, né, ou dessas línguas de sinais de onde eles vieram, sofreriam alterações. Então, hoje a gente tem muita similaridade, sim, com a língua de sinais americana, com a língua de sinais francesa, né, Uhum. que deu essa derivação, né? Assim que a gente Certo. aprende aqui na Libras. Sim, sim. Mas eu sempre acho importante a gente lembrar disso, porque a língua de sinais ela não tem relação com a língua oral. Eu falo português, mas os surdos do Brasil eles aprendem o português também como Uhum. segunda língua porque é a língua do país. Uhum. Então eles precisam também aprender, né, a ler e escrever na modalidade, enfim.
sim. como segunda língua, mas se aqui falasse inglês, eles teriam que aprender inglês. Então, o inglês ou o português ou o espanhol ou o italiano ou o alemão não tem nada a ver com a língua de sinais ah, de cada país respectivo. O que Cada país. acontece? Como a língua de sinais ela é menor em relação à quantidade de falantes em relação, quando a gente compara com a língua oral, no caso o português, então a gente tem, por exemplo, o sinal de importante, que é a letra I, fazendo isso aqui. Uhum, Se fosse, sei lá, alemão, se fosse outra língua de sinais, será que teria esse I aqui? Talvez não. Né? Eu não sei uhum, como é que fala importante em alemão, mas uhum. a gente sabe que existe essa influência, né, de uma língua maior sobre outra, mas o espanhol, por exemplo, ele não depende do inglês para existir e nem dependeu para vir à tona, né? Então Certo. a gente precisa entender isso. As pessoas acham que a Libras é o português sinalizado. Não, não é isso. Não é Nem isso. mesmo nem mesmo a ordem, né, do português. Eu vou para a minha casa agora. Se a gente, eu vou para a minha casa agora. O surdo vai entender, mas é Uhum, aquele preconceito que a gente tem com os indígenas, né? uhum. Que eles falam utilizando aquele tipo de estrutura. Sim. Então, eles podem inferir o que a pessoa quis falar, mas isso não é natural para a língua, esse É. tipo de ordem gramatical. Então, para ser mais objetivo respondendo a sua pergunta, porque como é o meu mundo, eu gosto de falar, então eu vou entrando em assunto em outros assuntos. Não, mas Mas as maravilhoso. línguas de sinais, elas têm as suas ramificações, né? Então, É. um surdo aqui no Brasil, quando se encontra com um surdo português, por exemplo, Uhum, por mais que os países tenham a mesma língua, e uhum. bem diferente, né, quando a gente fala em questão fonética, enfim, Sim. as línguas de sinais, elas têm derivações diferentes. Aqui a gente tem uma derivação da língua de sinais francesa, que é o que a gente aprende, Uhum. e lá eles têm uma derivação da língua de sinais sueca, se eu não me engano. Ah, Então, pode ser que tenha uma similaridade, como é uma língua visual. Então, uhum. por exemplo, se eu faço o sinal de, sei lá, o classificador, né, que é a forma que a gente vê e que dá para fazer na mão. Então, se eu faço o papel caiu dessa forma, isso aqui pode ser universal, porque o papel lá também sofre a gravidade que a gente sofre aqui no Brasil, então não vai ter Certo. muita diferença. Mas então a flor, né, aqui a gente faz assim, a flor também pode ser assim. Então a gente vai tendo algumas similaridades, mas as línguas são diferentes. Até um determinado momento você consegue inferir alguma coisa, mas é igual ao português e espanhol. São línguas irmãs, beleza, mas até que ponto você consegue ter uma comunicação sobre tudo Sobretudo. utilizando o portunhol, né? É. Mas é A gente. interessante também lembrar que existe sim uma língua de sinais internacional. Eu Uhum, fui a um congresso na UFSC, né, em 2022, em que tinham palestrantes alemães, de outros países, e aí eles sinalizavam na sua respectiva língua de sinais, e tinha um intérprete de língua de sinais internacional que também sabia aquela língua de sinais. Então, se eu sou brasileiro e sei Libras, e eu sei a língua de sinais internacional, era como se fosse. Tem um nome que a gente chama para isso. É relé, relé, né? A gente uhum, uhum. trabalhava também dessa forma lá. Ah, Então, enfim. legal, Da cara. mesma forma que tentaram colocar o Esperanto como língua universal, Uhum, né, entre várias pessoas e vários países uhum, utilizando aquela língua, não vingou como vingou o inglês, né? Porque a língua uhum. também é política, é É poder, política, então... poder, mas no exatamente. caso da língua de sinais, a gente tem sim uma língua de sinais internacional, que é Uhum, chamada, no chulo, né, por gestuno ou uhum. sinais internacionais. Cara, que legal, isso é incrível, porque você está falando para gente sobre um universo novo, né? Para quem está ouvindo e não Isso é só a ponta conhece do muito, é iceberg. só a ponta do iceberg. Legal. Conta para gente uma experiência assim marcante que você teve no seu trabalho. Cara, eu acho que isso vai depender, talvez, do Uhum, contexto, seja numa uhum, área médica, uhum, seja, enfim. Mas deixa eu escolher uma. uhum, Pronto, a minha vivência diária. A gente uhum, sabe que, por mais que seja interessante falar sobre língua de sinais, uhum, não é uma uhum, realidade do Brasil, uhum, né, nem do mundo, mas aqui do Brasil, que é a minha realidade atual, os surdos terem acesso pleno à sociedade. Tem pessoas que acreditam que vão nascer de novo, numa outra vida ou não, mas sim, enfim, a questão uhum, é, agora você só tem uma vida. sim. Você acredita Aqui e na agora. reencarnação ou não? Uhum, E a gente percebe que surdos vão envelhecendo, vão morrendo e, infelizmente, passaram uma vida toda sem poder ligar um canal televisivo e ter um intérprete lá. Passei mal, fui ao hospital, não tem ninguém que saiba a minha língua ali. Então, uhum. Sim, imagine vocês sim, colocar pelo menos um segundo na pele de uma pessoa surda, sim. né? Então, por mais que a língua de sinais tenha esse vislumbre, essa estética toda, não é uma realidade os surdos terem acessibilidade aqui no Brasil. Possibilidade, E é. aí o que acontece? Eu sou muito político em relação a isso. Uhum, Não me acho militante, não me acho ativista, mas eu me coloco no meu lugar e tento entender também a questão do surdo, né? O direito dele. Então, por exemplo, na sala de aula, as pessoas já vêm com aquela intenção de querer ser cuidador, de querer ajudar, de achar que o surdo não está entendendo nada. E aí o que eu faço? Eu viro um ator. Outro dia o professor me uhum, perguntou.
na frente da aluna que eu interpreto, né? Eu sou apenas uma ponte. sim, Eu não estou lá, mas ao mesmo tempo eu estou. Então, quem tem que sim. participar da aula é ela, não sou É eu, né? ela, A não é mídia que você. vai Você ajudar. é apenas a E ponte que faz aí, a ele comunicação me, acontecer. aham, e aí ele perguntou a mim, né? Com ela de frente para mim, Vinícius, como é que eu faço para adaptar alguma atividade para ela, alguma coisa? E aí eu me virei para ela e falei, né, em voz alta também, Hum, fiz o bimodalismo, né, que é quando você hum, utiliza a língua de sinais e a língua oral ao mesmo tempo, que com línguas orais é impossível isso acontecer, mas com língua de sinais e uma língua aham, oral, o aham, bimodalismo acontece, né, a sim. sobreposição linguística, sim. Claro que há prejuízo, porque uma gramática sempre vai ficar superior à outra, então, a depender Hum, do momento, você consegue fazer umas, hum. né, umas coisas que não deveria, enfim, que ninguém Aham, consegue controlar claro. perfeitamente essa modalidade, mas dá para fazer e fazer assim. Ah, o professor perguntou se tinha que fazer alguma atividade adaptada para você, o que é que você acha? Ela falou, não, professor, estou entendendo, não precisa adaptar nada, não. Então, assim, não foi dessa forma, mas ela falou e o professor entendeu o recado, entendeu? Eu É, sempre deixo a legitimidade da pessoa, né? Ela que isso, vai precisar ela que vai adaptar. precisar. É, E é muito interessante que interessante. ninguém raciocina com o ouvido. Uhum, Embora não seja um enfeite do corpo humano, uhum, mas se eu não tenho audição, o que é que vai me impossibilitar na vida? uhum, De raciocinar? uhum, Porque se eu falo para você oi, boa tarde, tanto em português como Libras, eu não acho que teve uma diferença de entendimento aí. Eu entendi que é tarde. uhum, Eu quero comer. Então, assim, não existe diferença cognitivamente falando, né? sim. Até porque o cérebro da gente ele não busca idioma. Ninguém tem na barriga da mãe lá um tablet. Peraí, deixa eu escolher aqui a língua que eu vou falar. Que eu Não. vou falar, Se você nasce numa família que fala português, você vai. Quer dizer, é, depende. Se você nasce numa região, né, em que você vai ter a influência do português até os seus 9 meses, 1 ano de idade, por aí, quando a criança já começa a fazer as primeiras combinações, né, uhum, fonológicas, uhum. você não tem como escolher, você é obrigado a falar a língua, É obrigado né, a falar. É. daquela região. E o Uhum, engraçado é que acontece o contrário, existem os CORAs, né, que é Children of Deaf Adults, que uhum. seria crianças filhas de pais surdos, que aprendem primeiro a língua de sinais para depois aprender uma língua oral. Uau. Então, por exemplo, na cidade que eu vim, né, São Miguel dos Campos, não só lá, aqui em Marcel também tem muito mais. Mas lá eu vejo, por exemplo, as crianças ouvintes, filhas de pais surdos, utilizando a língua de sinais em casa e elas entendem que não são, que o mundo não é surdo quando elas falam com os avós, com outros familiares que utilizam uma língua oral. Então elas começam a aprender primeiro a língua de sinais, porque a criança ela não tem como escolher a língua que ela vai Uhum, querer falar. Ela aprende naturalmente. Existe a questão da aquisição da língua, né, que é uma questão inata uhum. ao ser humano, Sim, independente se ele é surdo ou ouvinte. Então, sim. só que aí o que acontece? A probabilidade de uma criança surda nascer numa família ouvinte, que saiba a língua de sinais, é mínima. Então, imagine o atraso linguístico, né, a privação de língua que ela vai ter Sim. durante a sua vida. Muito E isso linguístico. impacta também na questão da sintaxe, né, no uso da língua de sinais, enfim, vários outros Uhum. fatores. Nossa, é um assunto assim que tem muitas camadas, né? Muitas camadas. A gente dá para destrinchar em cada detalhe, cada tópico dentro de várias Uhum. horas. Sim, 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 sim. Então já fica aqui um convite para a gente gravar Ah, futuramente mais já tô com a roupa de episódios ir. Já tô com a roupa de sobre esse voltar. assunto, porque eu acho que mais pessoas devem saber sobre isso, né? Muito Aham, bom, cara, muito bom. E eu tenho uma pergunta para você, um pouquinho diferente das últimas que a aham. gente falou agora. O que é ser poliglota para você, Vinícius? Porque ser poliglota para mim tem É. seus pontos positivos e negativos. Hum, Eu vou falar dos positivos, né? Eu hum, tenho prazer, é algo uhum, meu, de uhum, observar pessoas, mesmo que eu não fale a língua delas, mas observar como elas vivem, como uhum, elas se associam, como elas uhum, usam a língua e como é que funciona a língua delas uhum, e se dá a vida, né? uhum. A maneira que as crianças aprendem, a maneira que as crianças começam a fazer as primeiras combinações. Então, isso para mim eu sou fanático quanto ao processo de aquisição de língua. É interessante, as pessoas acham interessante, mas para mim é algo que me chama muito a atenção. Sim, É o processo ou do momento que você tem os estímulos até o momento que você tem a consciência de poder utilizar essa língua. Então, ser poliglota para mim é observar a sociedade da maneira que não tem relação com questões políticas, com questões de poder, mas sim de como as pessoas vivem, como é que elas, o que é que elas pretendem fazer e como o idioma está, né, como base disso tudo, porque a gente raciocina, porque a gente tem uma língua, hum, né? Então, enquanto poliglota, você se conecta com culturas, você se conecta com sonhos, com pessoas, com o mundo, né? De uma forma que não depende de status social, que não depende de questão financeira, enfim. Então, sim. ser poliglota para mim
ter acesso a um mundo que é para poucas pessoas. Para poucas E como pessoas, parte é. negativa por mais que eu trabalhe com línguas de sinais, com línguas orais, por mais que eu seja tradutor, transcritor, e etc., eu tenho prazer de utilizar as línguas que eu falo, independente se de eu estar trabalhando ou não. Eu Uhum, falo, sei lá, se daqui a não sei quantos anos, digamos que eu me torne rico e não precise mais trabalhar. uhum, Eu, sinceramente, não acho que eu iria largar meu trabalho. Claro que eu uhum, não iria aceitar qualquer tipo de imposição em questão profissional, porque a gente nem tudo depende da gente, né? uhum. Mas eu acho que eu não deixaria nunca de trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo. Então, É o ser que te faz poliglota para mim é feliz. nunca me cansar de falar uma outra língua, ou mesmo que todo mundo esteja num evento de poliglotas e já se cansou de fazer o code switching ali, de fazer É, aquela, sabe? sim. Mas eu tô lá ainda querendo me Querendo linkar, mais. porque para Sim. mim cansa, mas não é o fato de mudar o idioma, né, de fazer esse Uhum, code switching aí, mas uhum, essa alternância, mas é o fato de eu estar me comunicando, né? Isso cansa a gente, mas é, nunca me canso de utilizar uma outra língua, né? Na verdade, parece que quanto mais eu uso essa outra língua, mais eu gosto, mais é interessante. Então, ser cara. poliglota é você ter um parafuso a menos em relação ao controle e na utilização dos idiomas. Concordo 100%, cara. Eu também tenho essa paixão. Eu acho incrível esse poder que a língua nos dá, né? De conectar, né? De aprender diferentes pontos de vista, né? Ter acesso enfim, a novas experiências, coisas Sim. que realmente É, só através de um idioma estrangeiro a gente consegue. sim. Uhum, E você entende a sociedade, por mais que não esteja diretamente linkado, mas ao mesmo tempo está. sim, Porque, sim. por exemplo, eu amo fonologia e fonética, tem gente que Uhum, foge desses estudos, mas eu gosto. uhum, uhum, É interessante, quando eu vou tentar aprender uma língua, digamos que eu aprenda alemão, não falo alemão uhum, ainda. uhum, Mas se eu for aprender hoje o alemão, primeiro eu vou fazer uma cata de qual região esteticamente tem um som, uma fonética mais atrativa a mim. E uhum. aí eu começo a ter um sotaque como referência meu, para mim, me expressar naquele sotaque, entendendo todas as pessoas que falam aquela língua. E Uhum, o quanto que você percebe o preconceito, né? Eu, por uhum, exemplo, eu amo a Venezuela, na verdade eu tenho quase um hiperfoco nesse país. uhum, uhum, Então, o sotaque venezuelano, para mim, é algo muito espetacular. Todos os sotaques, mas eu sempre tenho um que eu escolho dependendo da língua que eu falo. Então, se é espanhol, escolho o sotaque venezuelano. uhum, E eu, por exemplo, eu estava numa reunião poliglota há uns dias atrás, teve um encontro poliglota uhum, nordestino aqui, e uma pessoa falou: Ah, por que você fala tão igual um venezuelano? Tenta fazer um sotaque mais neutro. E eu falei: o sotaque neutro não existe. existe, A tentativa exato. de neutralizar já é uma desneutralização, não existe É, neutralidade em aham, questão aham, de sotaques. Mas aí eu brincando, né? Mas de onde é que surgiu esse preconceito seu de você achar que eu não uhum, posso falar como venezuelano? uhum. E aí a pessoa meio que se tocou, né? Então, quando que ela tava Nem ela falando, assim, percebia. Por aham, que não? Qual o problema de falar como venezuelano, por exemplo? é, Né? Então a gente acaba percebendo também algumas camadas em relação a preconceitos que há na sociedade e que as pessoas não uhum, se percebem. E que uhum. o fato de você estar utilizando uma língua com ela, dependendo do que ela fala, você consegue sondar e inferir alguma coisa. Sim, Né? sim, Então, enfim, para mim é, eu amo ser poliglota e uhum. se eu fosse rico, eu acho que eu estaria falando umas 30 línguas já. Porque eu Muito tenho bom. que decidir aprender tal língua, eu tenho que pelo menos passar umas 2 semanas focado nessa língua, Uhum. porque depois vem constância, vem, né, a Sim, correria da sim, vida e a os gente para. Mas desafios, é, eu sim. percebo que é, no meu início de aprender uma língua, eu começo a focar e, enfim, Uhum, internalizo muita uhum. coisa no curto período de tempo. Que Mas, legal, enfim, cara. Que legal. Poxa, excelente, excelente. E uma última pergunta, meu amigo. Eu queria, na tá. verdade, te pedir para deixar um conselho para quem está começando essa jornada poliglota. O que que você falaria para o Vinícius lá de trás, que estava lá lendo no dicionário as palavras? O que que você falaria para quem está começando? Primeiro você tem que entender exatamente por que que você quer ser poliglota. No meu caso, foi um processo. Eu, por acaso, estava aprendendo uma língua, depois eu aprendi outra. Depois Uhum, eu descobri que tinha a palavra trilíngue, poliglota, e aí eu me dei conta que a poliglota é quem fala quatro ou mais. uhum, Tem uhum. discussões, né? Porque tem pessoas que falam 10 línguas aí, mas não sai do básico. Não sai do Mas básico, é. falam. Acho- Então, fala. mas O aí que é poliglota, falar para o mim, na minha idioma, né? concepção, não é isso, né? Aham, aham, Poliglota, você sim. precisa ter conexão, você precisa conversar com pessoas, não só Sim. dar bom dia, boa tarde, boa Bom noite, dia, dizer boa que quer tarde. É. comer, que está morando em tal lugar. Então, Uhum, mas uhum. aí, né, tem pessoas que não concordam, que também não é relevante para mim. Mas o que acontece? Para quem quer aprender Uhum, línguas, né, e tem interesse em ser poliglota, primeiro tem que ter um motivo na cabeça do porquê quer ser poliglota, uhum, né? E independente do que você vê por aí sobre uhum, poliglotismo, mas
você precisa vivenciar culturas, você precisa vivenciar contato com pessoas que não têm o que oferecer a você Uhum. e contato com uma língua de forma natural. É Uhum. uma vizinha fofoqueira falando na língua Uhum. dela, é uma Uhum. mulher que está fazendo uma denúncia na delegacia que não manipula a língua, não tem essa estética que a gente está aqui controlando agora para manter o português Uhum. formal, bonito, Uhum. enfim. Uhum. Uhum. Então, ser poliglota é isso, analisar, né, perceber, admirar as línguas da forma que cada uma sem nenhum tipo de interesse, né? Se você trabalha com interpretação, tradução, que bom, parabéns, mas o poliglotismo não vem de recursos financeiros, não vem com interesse em ganhar dinheiro. É. Eu acho que ser poliglota é justamente você ter a língua, né? Você falar outras Uhum. línguas, se comunicar com pessoas. Então, você precisa gostar de pessoas, você precisa gostar de comunicação, Uhum. né? Você precisa aí ter uma cabeça aberta para entender como funciona a sociedade, mas sem nenhum tipo de interesse. Então, ser Uhum. poliglota é isso, ter conexões verdadeiras, né? Uhum. Legítimas. Sim, sim. Cara, demais. Eu só tenho a agradecer por compartilhar tanto conhecimento com a Eu gente. que agradeço também pelo controle, né? Porque se deixar a gente passa aí o dia todo se comunicando. Imagino que tem outras perguntas, mas que não tem como a gente começar a falar, senão a gente não vai parar. Senão esse Responder isso episódio vai novamente. ser, ter que ser dividido em uns 5, 6, 7 Aham. partes, né? Exato. Vinícius, muito obrigado, cara, pelo seu Eu que tempo, agradeço. Foi muito bacana disponibilidade, cara, conversar bem muito, sobre muito feliz aqui em ter você aqui no podcast. As portas estão abertas para você voltar sempre. Com certeza a gente vai se encontrar futuramente em outros episódios, tá? E como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Fala aí um pouco. Bem, eu tenho meu Instagram, Uhum. ou Vinícius Leonel, né? Meu arroba. Canal no YouTube ainda não pretendo, por enquanto. Estou procrastinando. Hum, Então, o Instagram hoje é a minha rede social que eu mais me socializo, né? sim, sim. Tirando a parte profissional, com as pessoas que são da mesma espécie, né? Como fala meu amigo Dorian. E é Que isso. legal, que legal, legal. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu querido. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio no formato Talk Show Poliglota. Espero que vocês tenham gostado e que essa conversa tenha inspirado vocês a buscarem os seus objetivos linguísticos. Não se esqueçam de curtir o nosso podcast, avaliar também aqui na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma pergunta para mim ou para o Vinícius, fique à vontade para nos escrever no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.